Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar, porque eu pretendo que ele seja um pouco mais longo e ele retrate essa minha despedida daqui de Chiang Mai e dessa casa, esse apartamento que eu gostei muito de morar. Eu não queria estar gravando esse vídeo, não agora. Eu gostaria muito de poder ficar nesse espaço e de estar em Chiang Mai por pelo menos mais um ano. Porém, como eu expliquei no meu último vlog, a escola para qual eu trabalho decidiu de última hora que eles não queriam renovar o meu contrato, apesar deles terem verbalizado por várias vezes que eles queriam renovar o contrato e deles realmente terem feito um contrato, mas no dia que eu fui assinar o contrato, eu encontrei erros que realmente, não seriam benéficos para mim, e eu apontei esses erros. E eles disseram que iam, corrigir os erros, depois trazer esse contrato para mim assinar, e acabou que de última hora eles disseram que eles não iam renovar. Isso só me deu um mês praticamente para decidir o que fazer com a minha vida e arranjar um outro emprego, porque eu estou aqui na Tailândia com visto de trabalho, ou me dar somente um mês para também pensar se eu quiser continuar na Tailândia, que visto que eu vou ter para continuar morando aqui. E acabou que isso prejudicou muito os meus planos, porque eu pretendia passar mais um ano em Chiang Mai trabalhando para a escola e realmente guardando a maior quantidade possível de dinheiro que eu pudesse guardar para planejar na minha transição de carreira, porque eu não pretendo mais dar aula, não pretendo mais continuar sendo professor. E eu realmente, assim, ano que vem, em março, estivesse fazendo esse movimento de não renovar o contrato e realmente pensar no que eu ia fazer daqui pra frente, assim, transicionar pra trabalhar online, como eu faria essa transição e como eu faria pra continuar morando aqui na Tailândia, Se eu iria investir num visto de turismo, no visto de estudante, num visto de nômade digital, mas um visto que me permitisse morar aqui, a longo prazo, sem que eu dependesse de um visto de trabalho. E tudo realmente, assim, acabou mudando, e virando de cabeça pra baixo. E agora eu não vou ter como continuar aqui, porque eu não vou ter o dinheiro pra investir num visto de estudante ou no visto de nômade digital. Vai acabar ficando muito caro, sendo que eu não tenho nenhum outro trabalho alinhado e eu também não tenho a possibilidade de, no momento, transicionar completamente pro online. Então eu não teria uma fonte de renda, mensal segura ou estável pra me permitir, fazer esse movimento de investir o que eu tenho guardado num visto de nômade digital ou num visto de estudante, sendo que eu não ia estar fazendo uma quantidade razoável de dinheiro pra me manter pelos próximos meses. E analisando as minhas opções para continuar morando aqui na Tailândia, obviamente minha opção seria continuar morando aqui em Chiang Mai. E para continuar morando em Chiang Mai eu teria que ter um visto de trabalho, ou seja, eu teria que trabalhar para alguma outra escola, e eu não tenho muitas opções de escolas aqui em Chiang Mai nas quais eu possa trabalhar. Ou eu acabar aplicando para outras escolas em outras províncias, ou em Phuket, onde eu já morei, ou até mesmo na capital, em Bangkok, que seriam fazer dois movimentos que eu realmente não quero fazer, porque eu não quero voltar a morar em Phuket, e eu também acredito que eu não me vejo no momento morando em Bangkok. Eu queria muito continuar aqui, mas para continuar morando aqui eu precisaria de um trabalho aqui, e esse trabalho não tá acontecendo no momento, então eu vou ter que sair do país. Então, analisando as minhas opções, eu decidi que eu vou pro Vietnã, onde eu posso arranjar um emprego como professor, que não é exatamente o que eu quero, mas eu preciso de dinheiro. Então, eu vou pro Vietnã, onde eu posso realmente, assim, acabo tendo mais oportunidade de ganhar um pouco mais do que eu ganho aqui na Tailândia como professor. E o plano que eu tinha aqui em Chiang Mai de trabalhar mais um ano, pra poder fazer essa minha transição de não precisar mais ser professor e trabalhar online com alguma coisa pra mim, vai ter que ser levado pro Vietnã agora. Vou ter que trabalhar no Vietnã por um ano pra juntar essa quantidade de dinheiro pra fazer esse movimento de realmente parar de ser professor e trabalhar com coisas que realmente me façam mais feliz e mais realizado como pessoa. E obviamente esse processo da mudança tem tocado em diversos espaços dentro de mim que são dolorosos, porque eu realmente não queria estar deixando Chiang Mai. Eu acho que eu me identifiquei muito com a cidade, com esse lugar, com a vida que eu tenho aqui. Mas é uma coisa que eu não posso fazer nada no momento, realmente não tem como lutar a todas essas circunstâncias que estão surgindo. Então eu vou simplesmente, pausar essa vida que eu tenho aqui e eu vou seguir para um próximo capítulo. E se no futuro, as coisas alinharem de uma forma que eu possa voltar para cá, eu adoraria voltar para cá. Mas, esse é um sonho, é uma possibilidade que eu realmente não posso dizer se vai acontecer ou não. E como eu disse, esse processo todo da mudança tem tocado em espaços muito dolorosos dentro de mim, principalmente porque é uma mudança que não foi planejada, é uma situação que está acontecendo, então eu me sinto meio que forçada a fazer esse processo de me mudar e sair daqui. E não tá sendo fácil, mas ao mesmo tempo eu queria tentar lidar com esse processo todo de uma forma muito positiva, e eu gostaria muito de celebrar, esse momento, de estar saindo daqui, celebrar toda essa vida que eu tive aqui, as pessoas que conheci, as coisas que eu gostava de fazer. Então esse vídeo vai existir aqui pra ser essa despedida e essa celebração dessa vida que eu vivi aqui, que eu gostei muito de viver e que eu adoraria viver novamente se eu tivesse a oportunidade no futuro. E eu acho que desde que eu saí do Brasil,
pra vir trabalhar na Ásia, na Tailândia, como professor. Eu já morei em diversos lugares, eu me mudei bastante. E existiram lugares que eu amei e existiram lugares que eu realmente não gostei. Mas esse, de longe, é assim um apartamento que eu mais gostei de morar. Acho que é o lugar que eu mais gostei de morar, sabe? E eu gosto muito desse apartamento. Acho que de todos os lugares que eu já morei, esse é o meu favorito. Eu gosto muito da estética do local. Eu gosto muito do bairro onde eu moro, porque eu posso fazer as coisas a pé. Isso é muito raro aqui na Tailândia, você realmente morar em um espaço onde você, em um bairro, em uma localidade onde você realmente consiga fazer as coisas a pé, que você não precisa dirigir até os lugares, ou, sabe, pegar um táxi para se locomover, e eu consigo fazer absolutamente tudo a pé aqui onde eu moro, que é simplesmente assim maravilhoso e tem sido muito, muito bom pra mim. E eu realmente assim gosto de absolutamente tudo que eu tenho aqui. Eu gosto da vista que eu tenho pela minha janela do quarto. Eu gosto da iluminação dentro do espaço. Eu gosto que não é grande demais, também não é pequeno demais, tem um tamanho suficiente pra mim, sabe? Eu consigo manter as coisas, deixar tudo limpinho e organizado. Eu acho que assim tem um espaço ideal pra mim, que eu possa existir aqui dentro, sabe? E eu acho que foi um espaço muito positivo, muito bom pra mim. E eu quero mostrar esse espaço e como eu decorei ele, como, né, fiz ele ser realmente assim o meu lar por quase um ano aqui em Chiang Mai. Então, essa primeira parte do vídeo vai ser realmente mostrando esse espaço, como eu deixei ele, porque semana que vem eu provavelmente vou começar a tirar as coisas do lugar. Tenho que mandar algumas coisas minhas pra ficar com algumas amigas minhas que moram aqui na Tailândia, porque eu não vou mais me desfazer das coisas, simplesmente vou deixar com elas e quando eu voltar pra Tailândia daqui um ano ou menos eu posso pegar minhas coisas de volta. Então, enquanto ele tá assim arrumadinho, bonitinho, eu vou mostrar tudo pra vocês e vou deixar aqui registrado pra que eu também possa assistir e voltar pra esse espaço toda vez que eu sentir falta dele. E por enquanto é isso. Aqui fica a entrada, e assim que você entra no espaço, eu tenho esse corredorzinho aqui, e eu costumo deixar todos os meus sapatos ali dentro. E eu coloco esse tapete aqui para demarcar até onde podem ficar os sapatos que eu uso na rua, porque a partir desse espaço eu não uso sapatos aqui, né, para tentar deixar o chão mais limpo, para não trazer nenhuma sujeira de fora para aqui dentro do apartamento. Então eu sempre tiro o sapato, deixo ele ali naquele espaço, e eu guardo os outros sapatos que eu não estou usando aqui, nesse pequeno armário que eu tenho aqui embaixo. E aqui eu também tenho esse espelho, que é muito legal, porque eu sempre consigo ver, né, me ver de corpo inteiro antes de sair pra trabalhar ou se eu tô saindo pra algum lugar. E eu tenho essa parte aqui de cima, onde eu coloco as minhas bolsas. E meu guarda-chuva, minhas outras coisas ficam ali também, sacolas quando eu uso pra ir no mercado, as minhas chaves. Então, assim, eu acho que esse corredorzinho, assim, ele é muito, 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 muito conveniente. Geralmente isso aqui fica uma bagunça, porque, né, durante a semana eu acabo jogando tudo aqui, mas eu dei uma arrumada, assim, em geral pra poder fazer esse vídeo. Aí, saindo daquele corredorzinho, a gente tem acesso aqui à sala, onde fica a minha mesa de jantar. Aí eu tenho esse pequeno nicho aqui com um sofazinho. Eu também tenho um armário ali embaixo, que é onde eu guardo toda a minha documentação, meus papéis. Aí aqui fica a TV, né, o meu Nintendo Switch. Gosto muito de jogar Zelda. Meu sofá, o tapete que eu gosto, porque ele acaba combinando um pouquinho com o meu jogo de cama. E eu gosto desse sofá porque ele é bem espaçoso, né, bem confortável ficar jogando videogame daqui ou assistindo filme. Esse quadro aqui, que também fui eu que fiz, e eu acho que eu não vou levar ele, eu vou provavelmente dar ele pra alguém. Eu acho que tem uma professora no trabalho que ela vai adorar essa ilustração, então eu vou acabar dando pra ela. E aqui tem algumas decorações, algumas coisas que meus amigos me deram, que é uma viagem, uma foto da minha viagem recente pro Japão, usando uma roupa tradicional japonesa. E acho que esse foi no castelo de Osaka. Foi em Osaka. E aqui eu também tenho outro espelho. Inclusive esse apartamento assim, ele é cheio de espelhos. Aqui fica a minha cozinha, eu acho que ela até é espaçosa para o tamanho geralmente dos apartamentos, assim, né, dos condomínios que você tem disponível aqui na Tailândia. Eu tenho bastante armário, que é bem legal. Muitos lugares você não tem tanto armário, tanta coisa para poder guardar, sabe? Lá em cima fica assim as minhas bagunças. E aqui eu tenho uma pequena sacadinha onde fica a máquina de lavar. Eu geralmente não costumo vir aqui para nada, somente quando eu tenho que pendurar roupa, né, alguma coisinha pequena aqui. Eu geralmente uso essa máquina, é uma lava e seca, então acaba que eu sempre lavo e seco as coisas aqui. E a vista também é muito bonita aqui, geralmente quando estou de manhã fazendo alguma coisa assim, é daqui que eu vejo o nascer do sol. E eu acho essa vista muito bonita. E eu quase esqueci de mostrar aqui meus imãs de geladeira. Eu gosto bastante de comprar um imã de geladeira para todos os lugares que eu acabo visitando. Aí aqui eu tenho esse aqui é de Kyoto, Phuket, onde eu morei por muito tempo. Esse aqui é do Castelo em Osaka, esse aqui é de Caruaru, onde eu tava no Brasil
janeiro do ano passado. Esse aqui foi na Malásia, em Kuala Lumpur. Esse aqui é de Boracay, nas Filipinas, quando minha amiga foi pra lá de volta a visitar a família dela. Esse aqui é da Armênia, que uma amiga minha também me trouxe, a Zara. Koh Lip, que é uma ilha aqui na Tailândia. E aqui em cima do meu cooktop também tem uma foto minha com a Rhoda, minha colega de trabalho, que virou minha melhor amiga aqui em Chiang Mai. Esse aqui de Pai, esse aqui também é de Caruaru, Penang, na Malásia. Caruaru. Um Polaroid minha com a Zara, a gente fingindo ser um casal de novo. Torre de Tóquio. Tipo, que eu preciso comprar óculos de Chiang Mai. Mas pra ser bem honesto, o que me fez querer muito alugar esse espaço foi esse quarto. Que eu acho que é simplesmente lindo. Eu amo a vista, assim como eu tenho todas essas árvores aqui. E lá no fundo eu consigo ver as montanhas. E o banheiro, que eu acho, assim, a coisa mais linda. Acho que é o banheiro mais lindo que eu já tive, sabe, assim? Um espelho. Mas simplesmente porque, gente, eu posso tomar banho aqui e eu tenho essa vista, sabe? Acho, assim, é uma coisa que mudou a minha vida. E realmente eu acho que esse banheiro, ele mudou a minha vida pra sempre, porque, gente, você poder tomar banho, tendo uma vista, sabe, assim, eu vejo as árvores, assim, quando eu tô indo trabalhar, eu tô tomando banho de manhã, sabe, eu tô vendo o nascer do sol. Gente, assim, é muito lindo. De noite, assim, quando tá tudo apagado e você vê as luzes, assim. Gente, tomar banho se tornou uma experiência. E eu não tô preparado pra dizer adeus a esse banheiro, porque, gente, é simplesmente, é lindo, é perfeito. É perfeito. E eu também gosto bastante que aqui eu tenho esse espaço, essa bancada que ela é grande o suficiente pra botar absolutamente tudo que eu tenho. E eu tenho bastante coisa, né? O skincare, produto pro cabelo, creme, hidratante. E também outra janelinha aqui que eu consigo, né? Ver a vista enquanto, né, escovo o dente e faço meu skincare. E uma das coisas que eu amo, assim, sobre o meu banheiro é que eu tenho esse espacinho aqui em cima do papel higiênico que tá acabando, inclusive. Eu coloquei esses esmisques que eu comprei no Japão. E eu acho simplesmente hilário eles estarem aqui bonitinhos, sabe? Cobrindo o nariz deles. Esse armário também eu acho ele bem legal porque tem espaço suficiente para as roupas de uma pessoa solteira, no caso eu. Tenho bastante espaço para colocar absolutamente tudo, porque tem essa parte, a outra parte. E se eu puxar aqui, eu tenho um espelho enorme, que também me permite, né, me ver de corpo inteiro, que é muito bom. E aqui, como eu posso chamar essa área, sabe? Meu espaço criativo. Eu acho que eu nunca morei em um espaço onde eu tecnicamente tive a oportunidade de colocar todos os meus, sabe, meus trabalhos, minhas artes, sabe, assim. E eu gostei muito de ter esse espaço aqui nesse lugar onde eu podia sentar e desenhar ou, sabe, escrever no meu journal, sabe, fazer coisas que realmente, assim, me ajudavam a estar em contato comigo, com a minha criatividade. Então aqui eu acabei colocando alguns cartões postais. Esse aqui eu comprei em Kyoto, na loja da Ghibli. Esse aqui foi de um autor japonês que eu conheci aqui em Chiang Mai. Eu adorei essa ilustração dele. Esse eu ganhei de um aluno meu, quando ele visitou Rotterdam. Aí ele trouxe pra mim o cartão postal com alguns outros presentes. Aí aqui também eu tenho esse daqui que eu comprei, do Templo de Doi Suthep. Aqui de Chiang Mai. Esse daqui foi minha amiga quando viajou pra China, ela trouxe pra mim. Eu tenho algumas Polaroids aqui. Eu com as minhas amigas. Minha tia. Do show do Twice que eu fui em Bangkok. Show da Aurora também que eu fui em Bangkok. Essas aqui são duas salas de aula na qual eu trabalhei no passado. Ah, sinto falta deles. E aqui algumas das minhas ilustrações originais. Essa aqui é uma ideia que eu tenho para um oráculo, que eu gostaria muito de fazer no futuro. Aí eu comecei a trabalhar nas ilustrações para esse oráculo. Então cada carta tem um sentido e uma mensagem. E aqui eu tenho algumas ideias de quadros que eu gostaria muito de fazer em, né, escala maior, mas no momento eu não tenho espaço e oportunidade. Esse aqui é o meu favorito. Gosto muito, muito, muito dele. Esse aqui também. E esse. Eles não têm nome no momento, mas assim, são ilustrações que eu gosto muito de fazer e que também estão presentes no meu livro, meu primeiro livro que eu consegui publicar esse ano. E aqui eu também tenho esse espelho, que querendo ou não, ele acaba sendo muito útil. E uma gaveta aqui, que simplesmente tá cheia de bagunça. E pra ser bem honesto, esse espaço nem sempre tá 100% organizado. Eu dei uma geralzinha aqui pra poder mostrar. Mas o que me ajudou muito foi comprar esse carrinho aqui que vive caindo aos pedaços, porque ele é de péssima qualidade, mas eu consigo colocar algumas coisas dos meus materiais de arte aqui. E acho que acabou tirando um pouco da bagunça que ficava aqui em cima, aqui pra baixo. E eu fui quase me esquecendo de mostrar o meu altar, que eu tenho aqui. Aqui embaixo eu tenho alguns oráculos e os incensos que eu costumo acender.
E aqui eu tenho meu altar. Eu não tenho nenhuma religião em específico, mas eu gosto muito de honrar os meus ancestrais, né, os meus guias espirituais. E aqui eu tenho uma estátua do Buda que foi minha prima que me deu, e eu carrego ela comigo para me proteger e para lembrar da minha prima, dos momentos que eu vivi com ela, porque foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Lu, te amo. E, né, aí fica aqui do lado da minha cama. E realmente assim, essa cama, que é linda e maravilhosa. Olha isso, gente, quanto espaço. E essa vista, perfeito. E acho que uma das coisas que eu mais gostei de decorar nessa casa foi esse cantinho, porque ele tem o meu pelúcia do Totoro, que eu acampei comprando em Osaka. Foi em Osaka, ano passado. Aí aqui eu ganhei essa miniatura do Totoro, de um aluno meu, que a mãe dele gosta muito do Totoro e do Estúdio Ghibli. E ela descobriu que eu fui pro Japão e que eu gosto muito do Estúdio Ghibli e do Totoro, então ela mandou de presente pra mim, através do filho dela. Ele também gosta muito do Totoro. E aqui tem o meu primeiro Sylvanian Family, gente, porque eu adoro muito Sylvanian Families. Inclusive, eu gostaria de ter muito mais, mas é muito caro. E como eu acabo me mudando bastante essa coisa, eu geralmente não invisto tanto assim em pequenas coisinhas pra decorar. Mas se eu pudesse, gente, assim, eu gastava horrores de dinheiro em Sylvanian Families, porque é uma coisa assim que eu gosto de verdade. Please, please, Alex Consigne, look at us. Serve, give, yes, yes. Eu saio daqui, desse lugar onde eu tô morando, no próximo domingo, que me dá somente mais 7 dias vivendo dentro desse espaço. Por enquanto, o plano é sair daqui de Chiang Mai domingo à noite e ir daqui pra Laos, de ônibus. E eu pretendo ficar em Laos 1, 2 semanas, e de lá eu vou pro Vietnã. Ontem foi um dia muito legal, acabou que eu tive que trabalhar pela manhã, o que não foi algo assim que eu realmente estava querendo fazer. Porém, a minha escola tem complicado bastante com algumas questões, e eu realmente fiquei com medo de, se eu não fosse trabalhar esse sábado, que eles não iriam me pagar. Então eu me levei para trabalhar meu período no sábado, trabalhei das 8 ao meio-dia, que a gente tá se preparando para um dia muito importante na escola, onde os pais vão vir para assistir os alunos explicarem sobre as coisas que eles estão aprendendo durante esse semestre. Então esse dia vai ser na quinta-feira, e quinta-feira também vai ser o meu último dia de trabalho. Então acabou que não só eu, como os meus colegas de trabalho, a gente foi trabalhar, a gente preparou algumas coisas para ajudar na decoração, né, da sala de aula, e a gente infelizmente não tem muito tempo durante o dia a dia, porque assim é muito corrido, e as demandas que a escola exige assim são extremamente insalubres. Então eu acabei indo para ajudar a decorar e preparar algumas coisas para essa quinta-feira, apesar de eu ter de segunda até quinta para preparar as coisas, né, de segunda até quarta tecnicamente. Mas assim, durante a semana realmente a gente mal tem tempo de preparar nada, porque é uma coisa atrás da outra, uma exigência atrás da outra, acaba sendo impossível. Enfim, de lá a gente decidiu tomar um café, né? Eu e as minhas colegas do trabalho. A gente passou num café super legal que eu não conhecia. A gente tomou café da manhã lá. Café da manhã, almoço, o famoso brunch. E à noite a gente decidiu ir tecnicamente comemorar a minha despedida daqui de Chiang Mai, junto com outra professora que trabalha comigo, que também vai estar saindo daqui. Ela vai se mudar pra Bangkok. Então a gente bebeu alguns drinks e a gente comemorou, né, que a gente tá fazendo meio que essa despedida daqui de Chiang Mai. Algumas pessoas que a gente conhece, não só da escola, também vieram celebrar junto com a gente. E hoje eu simplesmente não dormi em casa porque eu acabei perdendo a minha chave ontem à noite no barzinho. Acho que caiu da minha bolsa sem eu ver, então eu não consegui voltar pra casa. Então eu acabei dormindo na casa da minha amiga, e hoje de manhã eu precisei mandar mensagem pra proprietária do meu imóvel, que é uma querida, e ela teve que vir pra cá pra ajudar a abrir a porta do apartamento pra mim, porque eu tava sem a chave. E ela acabou trazendo pra mim um chá de um novo lugar que abriu aqui em Chiang Mai. Ela falou que é um lugar que tá muito popular no momento, que acabou de abrir. Ela trouxe esse chá chinês pra mim, e parece muito com um chá, o boba tea taiwanês. E, enfim, aí eu acabei chegando em casa lá por umas 2 horas da tarde hoje. Amanhã eu começo realmente assim a organizar as coisas, porque eu tenho que mandar algumas coisas pra Phuket e tenho que separar realmente assim o que vai ficar na mala que eu vou levar, né, daqui pra frente pra Laos e pro Vietnã. E por enquanto é isso. Hoje é segunda-feira. Como eu disse, a partir de hoje eu vou começar aos poucos a realizar a mudança e começar a tirar as coisas aqui do espaço, do apartamento. E hoje acabei separando aqui algumas roupas que vão pra doação. Tem uma sacola de roupas aqui
que eu já não tô usando mais. E acaba que com esses processos de mudança, de sair de um lugar pro outro, de um país pro outro, eu sempre me levo a refletir sobre as coisas que eu possuo. Não acho que eu tenho muitas coisas, mas aqui, por exemplo, tem uma sacola cheia de roupas que eu já não uso mais. Eu realmente, assim, dessas roupas aqui, eu coloquei aqui, nenhuma dessas peças eu uso mais, então vou doar elas. E espero que elas sejam úteis a outras pessoas. Mas eu acho que é um exercício bem legal, realmente, de pensar no quanto a gente acaba acumulando, né? E como eu falei, eu não sou uma pessoa que realmente acumulo muita coisa. Tenho muita coisa porque eu realmente tenho esse processo, assim, de me mudar. Geralmente a cada 2 anos eu tô saindo de um lugar pro outro, mudando de um apartamento pro outro. Porque realmente, sim, como eu disse, a estabilidade é uma coisa que não existe na minha vida como imigrante. E pra uma pessoa que acha que não tem muita coisa, tá aqui, um saco de roupa pra doar. Um saco de roupa que eu já não uso mais. Inclusive, eu vou abrir mais uma gaveta aqui e quem sabe eu vou colocar mais coisa aqui dentro. E por enquanto é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse biryani rice. Olha, coisa mais linda. E assim, eu vou sentir muita falta desse biryani rice que fica... Acho que eles ficam perto da Universidade de Chiang Mai aqui. É simplesmente o melhor biryani rice que eu já comi na minha vida. Eu esqueci de mostrar aqui, minha amiga Roda acabou me comprando esse mochi. E eu vou provar aqui pra vocês verem. Ela falou que é muito gostoso e que vale muito a pena. Então ela me comprou esse aqui, acho que é de caramelo. Caramel macchiato. Obrigado, Roda Loda. Eu sei que você assiste todos os vlogs, mesmo você não entendendo nada do que eu tô falando. Porque eu falo em português. Te amo. Hoje é quinta-feira e hoje também foi o meu último dia no trabalho. Como eu tô bem cansado de gravar os vídeos somente do meu quarto quando eu volto do trabalho, hoje eu vou gravar ele da cozinha. Eu acabei passando no mercado rapidinho pra comprar algumas coisas pra fazer uma macarronada e terminar também de usar os ingredientes que eu tinha aqui na geladeira. Não quero desperdiçar nada, então eu vou terminar de usar esses ingredientes, fazer uma macarronada. Enquanto eu tô aqui preparando tudo, eu vou conversando com vocês. Eu acho que pra mim, pelo menos, vai dar, né, uma mudança no vídeo, porque eu acho que tá muito parado somente comigo falando ali do quarto. Como eu disse, hoje foi o meu último dia e foi um dia muito bom, inclusive. Meus alunos tiveram uma grande apresentação hoje e eles fizeram, sabe, tudo direitinho. Eles tiveram que apresentar diversas coisas onde eles tiveram que memorizar realmente, assim, o conteúdo. E eles fizeram tudo muito bem. E na minha sala de aula as crianças mandaram muito bem também. A minha turma conseguiu, né, apresentar tudo que eles tinham que apresentar sobre o aprendizado deles. E eles conseguiram apresentar também a peça que a gente praticou, praticamente por 2 semanas. E eles mandaram muito bem. E foi muito bom também ver os pais pela última vez, né? Consegui cumprimentar todo mundo, me despedir de uma forma apropriada. Mas eu não esperava, assim, que no final, né, da apresentação ia começar um chororô. Acabou que algumas alunas minhas começaram a chorar. E os pais também ficaram muito emocionados. Então, assim, pela manhã eu fiz o máximo que eu podia pra me conter, pra me controlar, né? Aí os pais voltaram pra casa depois do chororô. As crianças continuaram porque a gente ia ter a nossa festa de despedida. Então, né, os pais mandaram alguns snacks pra eles comerem. A gente ficou assistindo filme, todo mundo, né, tava comendo os snacks. Mas na hora de ir embora, pegou. Metade da minha sala de aula começou a chorar, assim, copiosamente. E foi um chororô feio. Eu tinha criança que literalmente estava soluçando e não estava conseguindo se conter. E eu realmente, assim, eu fiz um círculo pra gente conversar, pra gente se despedir. Eu já tava trabalhando com eles a despedida já faz mais de 2 semanas pra preparar todo mundo. Sabia que esse momento ia chegar, mas a gente nunca tá 100% preparado. E acabou que, assim, no momento que eu tava mandando todo mundo embora, sabe? Eles fizeram uma fila, eu abracei todo mundo, um por um, e tava dando tchau. Eles começaram a chorar. E foi um chororô, assim... Ai, obviamente também acabei chorando, porque não sou de ferro. Então, né, acabou que as crianças estavam chorando, eu tava chorando. Eu sei que, assim, teve um momento que eu só lembro de ter olhado, assim, e tinha praticamente uns 5, 6 pais que estavam olhando, assim, a minha turma sem entender nada, porque tava todo mundo chorando copiosamente de soluçar. E dava a impressão que realmente alguém tinha morrido. Sabe, assim, todo mundo olhando de fora, assim. E realmente eu entendo o apego, porque eles ficam o dia inteiro comigo. Eu trabalho em tempo integral aqui, então eles chegam na escola geralmente 7h20 da manhã e eles estão comigo até praticamente 4 horas da tarde, que é quando eu tô mandando todo mundo embora. Às vezes até um pouquinho mais, 4h10, 4h20. Então, assim, é muito tempo que eu passo com eles todos os dias, de segunda a sexta. Então não tem como,
né? Realmente não ter esse apego, né? Também foi difícil me despedir de alguns professores, algumas pessoas com as quais eu trabalhei, né? A gente acaba chorando também. Eu acho que assim, pra um lugar tão horrível, porque eu nunca trabalhei pra um lugar tão péssimo na minha vida, pra um lugar assim tão horrível, eles têm simplesmente assim funcionários, professores maravilhosos, sabe assim? E em questão da gestão da escola, assim, eu nunca trabalhei na minha vida por uma gestão tão desumana, péssima e tão baixa, sabendo que hoje era o meu último dia, assim, ninguém teve a capacidade de simplesmente olhar na minha cara e me dizer um tchau. Assim, eu fui cumprimentado e recebi uma despedida de absolutamente todo mundo com quem eu trabalhei, sabe? E ninguém da gestão da escola teve assim, a pachorra de falar assim, boa sorte. E eu simplesmente, assim, fiquei sem palavras. Sem palavras. Amanhã eu volto naquele lugar só pra pegar a papelada que eu preciso levar na imigração. Mas de resto, assim, se eu pudesse, eu estava fazendo um momento muito Luana Piovani. Deste lugar, eu não levo nem, sabe, areia, não levo nem um pó. Sabe? Fim. Finito. Nunca mais. Nunca mais. Hoje é sexta-feira, eu tenho muita coisa pra arrumar hoje. Eu não fui trabalhar, apesar da escola, né, o RH da escola ter pedido que eu trabalhasse sexta-feira meio período, porém eu disse que é simplesmente impossível e que eu não vou trabalhar essa sexta-feira porque tecnicamente eu teria que trabalhar meio período até meio dia, depois esperar que a documentação do meu visto ficasse pronta para que eu pudesse levar na imigração para cancelar o meu visto e sair do país no mesmo dia. E eu falei que simplesmente não dá, é muita coisa para um ser humano fazer no último dia e que eu ia usar essa sexta-feira, esse final de semana para terminar de arrumar minhas coisas para poder sair, né, do apartamento aqui e realmente ir para Laos e consequentemente pro Vietnã, mas tendo as coisas realmente organizadas, né, com tempo para organizar as coisas, porque simplesmente é desumano você esperar que uma pessoa que trabalhou para você um ano vá trabalhar 8 horas por dia para você e depois volte para casa e não descanse porque precisa fazer as coisas, porque você tá arrumando, empacotando coisa e sabe assim, é simplesmente surreal. E eu conversei isso por diversas vezes com a escola, com o RH da escola, e como eu disse, era uma mulher muito difícil, muito complicada. E ela não entendeu, simplesmente não tem mais como eu colocar isso em palavras de uma forma que faça ela entender que eu sou um ser humano e que eu preciso de tempo pra fazer as coisas. Então eu falei que eu não ia trabalhar sexta e ela disse que a escola iria me, né, descontar do meu salário. As 4, 5 horas que eu não iria trabalhar por hoje. E eu falei, então, linda, você pode realmente assim, descontar esse dinheiro do meu salário e eu quero muito que você escute o que você está falando, que você vai me descontar de 4, 5 horas, né? E que você entenda que isso é você e que isso é a escola, que não sou eu, né? Não sou eu que tô agindo, né, dessa forma. São vocês, não eu. Quando tudo que eu pedi foi tempo e um pouquinho de compreensão, que não tá acontecendo aqui. Então hoje eu vou descer as malas, finalmente. Eu não tava querendo fazer isso, porque eu acho que no momento que as malas descerem, eu vou entender que realmente é hora de ir. Tá chegando ao fim. Mas eu vou fazer isso agora, vou tentar gravar um pouquinho né, da organização que eu vou fazer aqui. E uma amiga minha me ligou hoje de manhã, porque algumas alunas, elas acabaram indo embora cedo da escola ontem, então elas não me viram no final do dia. E eu já elas chegaram na escola e não me viram na escola. E avião. E essas alunas acabaram descobrindo que eu não ia voltar pra escola, então elas começaram a chorar. Então ela fez uma ligação de vídeo hoje de manhã pra eu tecnicamente me despedir delas, porque eu não tive a oportunidade de me despedir. Mas aí foi um chororô de novo. Coitada da aluna, tava lá chorando aos prantos. E tive que me despedir. E também uma professora que trabalhou comigo esse ano, que é a professora que trabalha junto com essa minha colega. Ela me ligou também, já tava chorando também. E ela falou que ela comprou um café pra mim, porque tecnicamente não sei se a gente vai conseguir se ver esse final de semana, apesar de eu ter me despedido dela ontem. Aí ela me comprou um café, ela mandou entregar aqui em casa esse café. E eu vou ter que deixar um tempo aqui, porque eu não tô podendo beber gelado. Eu acordei hoje com a garganta dando sinais de que ela pode inflamar. Não sei se eu peguei alguma virose, alguma coisa. Eu acabei tossindo essa noite. Enfim, gente, a coisa mais... Sim, foi uma experiência horrorosa trabalhar pra essa escola, mas, assim, todo o amor que eu recebi, sabe, dos alunos, dos pais dos meus alunos, das pessoas com quem eu trabalhei, sabe, assim, é uma coisa que, gente, eu vou levar essa galera, assim, comigo pra vida, sabe, assim, eu tô muito, assim, feliz por dentro por isso. É realmente, assim, muito péssimo pensar que, nossa, é uma escola que tem tanta gente incrível, mas a gestão e o RH são, sabe, simplesmente uma instituição que funciona à parte, uma instituição perversa e maligna que funciona à parte. Eu realmente espero que se encerre aqui. Esse ciclo de trabalhar pra gente mesquinha, gente baixa. E que daqui pra frente, sabe, só alinhe oportunidades que realmente vão agregar positivamente na minha vida, que vão agregar financeiramente. E que alinhe com o meu propósito de querer trabalhar pra mim e de ser a minha própria fonte de renda. Sabe, que se encerre aqui esse ciclo kármico horroroso e que eu nunca mais precise trabalhar pra gente como as pessoas dessa escola. Nunca mais. Que assim seja.
E assim é. Visto cancelado, agora eu sou oficialmente uma imigrante ilegal. Hoje é sábado. Ai, avião. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, consegui dar uma boa arrumada nas coisas aqui. Já tem bastante coisa dentro da mala, inclusive. E eu vou continuar arrumando. Acredito que as meninas vão passar aqui mais tarde pra me ajudar a terminar de arrumar as coisas. Pra hoje eu pretendo realmente terminar de empacotar tudo, colocar as coisas que eu vou mandar pra porque dentro da caixa e mandar isso tudo pelo correio. E amanhã eu vou estar saindo deste local. Por enquanto é isso. Honestly. Hoje é domingo e hoje à noite eu vou estar saindo aqui da Tailândia, de Chiang Mai pra Laos. Eu não sei exatamente como eu tô me sentindo no momento, é uma mistura assim de sentimentos e tá meio difícil pra mim nomear cada um deles. Eu acho que eu tenho tentado ao máximo bloquear tudo emocionalmente, mas eu sei que assim que eu chegar realmente em Laos e bater a realização que eu não estou mais em Chiang Mai, que eu não estou mais na Tailândia, quando, sabe, eu acho que eu vou ter a oportunidade de realmente, assim, poder sentir tudo. Eu acho que no momento eu tenho racionalizado muitas coisas pra poder lidar com o processo da mudança, mas é uma sensação desagradável que eu tô sentindo agora no momento, bem desagradável. Eu acho que a parte mais dolorosa do processo é simplesmente pegar tudo e enfiar dentro das malas. Elas estão literalmente aqui do meu lado. Eu tenho 2 malas e uma mochila que eu vou levar. Mas eu tive que me desfazer de muita coisa. Eu tive que dar muita coisa. Joguei muita coisa fora. E muitas dessas coisas elas têm um valor sentimental, mas eu não vou ter como carregar elas daqui pra frente. Elas vão ocupar espaço, elas vão ser pesadas. Eu realmente não sei onde eu vou parar. Então, assim, eu realmente, assim, eu gostaria muito de poder pegar e falar assim, nossa, eu não vou levar nem metade do que eu tô levando aqui, apesar de que eu já mandei algumas coisas pra ficar com uma amiga minha, porque mas essas coisas que realmente eu tô levando agora, eu vou precisar delas se eu for parar em algum outro lugar, se eu for morar no Vietnã por um tempo. Ou seja, lá onde eu for morar, eu preciso dessas coisas, eu não posso simplesmente deixar elas aqui, porque eu não sei onde eu vou parar, não sei se eu vou conseguir voltar pra cá, se eu vou conseguir recuperar essas coisas tão cedo. Então, assim, tem sido bem complicado. E eu acho que no momento eu não quero tentar tirar uma lição positiva do que tá acontecendo. Eu acho que tá acontecendo uma situação muito bosta. De toda forma, eu sinto que eu tô lidando com ela de uma forma muito melhor do que eu lidei quando eu tava passando por isso em fevereiro do ano passado, que é quando eu tentei voltar a pensar em criar conteúdo. Eu queria criar um canal no YouTube, eu criei em meados de janeiro, quando eu tava voltando pra cá. E pensei em criar vídeos e fazer, né, toda essa coisa de criar conteúdo. E foi quando realmente eu passei por processos onde eu perdi emprego de novo, fiz bastante investimento em questões financeiras, eu perdi dinheiro, fiquei desempregado por um tempo, vivendo somente das minhas economias, sem saber o que ia acontecer, isso acabou afetando a minha saúde mental e eu não consegui mais pensar em produzir conteúdo e tudo ficou pausado por um tempo. Eu sinto que apesar de eu estar passando tecnicamente por tudo isso novamente, eu tô conseguindo lidar com as coisas muito melhor e realmente dessa vez eu tô até conseguindo, sabe, criar conteúdo e documentar essa jornada e mostrar tudo aquilo que eu acho que é muito positivo ser comparado. Quando eu tava lidando com tudo em fevereiro do ano passado, literalmente de um lugar de completa ansiedade e insegurança do que ia acontecer no futuro. Eu realmente espero que esse vídeo faça sentido quando eu sentar pra editar ele, mas eu realmente tentei documentar o máximo possível desse movimento da saída daqui, né, com o tempo que eu tinha, com a energia que eu tinha pra poder documentar e mostrar as coisas. E deixar registrado pra mim que, né, tá sendo um momento extremamente desagradável, mas que eu tô lidando com ele da melhor forma possível. E eu tô realmente tentando ser o mais otimista e positivo de que coisas melhores virão. Apesar de agora tá sendo, assim, bem dolorido olhar aqui, né, todas as coisas que eu tenho, sabe? Tô perdendo dinheiro, sabe? Coisas que eu investi dinheiro pra comprar. Então, sabe, eu tive que dar pra amigos, tive que me desfazer, e sabe assim? Não tá sendo fácil porque, né, eu venho de uma realidade onde eu sempre tive que trabalhar muito duro por tudo que eu tenho. Mas eu acho que, né, eu tenho que fazer esse movimento agora. Não existe muito que eu possa fazer, também não posso me prender a essas coisas. E é o que é. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, se é que você chegou nesse vídeo até aqui. E se tiver mais alguma coisa a partir de agora, vai ser somente coisas que eu vou registrar, mas não vai ter mais nada comigo comentando
falando, vai ser agora só a despedida. Obrigado por assistir até aqui e por enquanto é isso.